iniciando a conversa de redação. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro, a cidade de onde você está falando. Não adianta você mandar a sua opinião sem se identificar. Aí não dá pra gente ler, não é mesmo? 8h36, mesmo com mais um aumento na transmissão da Covid, está descartado por enquanto novo fechamento do comércio em Belo Horizonte. Luiz Flávio Sapori, bom dia para você. Eustáquio, Ciro Moreira, Rita, Eduardo Costa, ouvintes da Itatiaia. Menos um, por favor. Não há por que retomar o fechamento, né, do comércio em Belo Horizonte, apesar dos números estarem piorando. Você bem disse, Eustáquio. Mas, conforme a gente tem discutido aqui, né, no Conversa de Redação, nos últimos meses, a única maneira, né, de enfrentarmos a pandemia, né, mantendo e conciliando com a atividade econômica, é através do abre e fecha. Então, a decisão da Prefeitura, né, de reabertura gradual, paulatina, né, de algumas atividades, está de acordo, ela é tecnicamente correta, e assim deve permanecer, né, mesmo com a retomada dos níveis de infecção. Os patamares, né, de ocupação de leitos, principalmente de UTI, realmente ainda estão muito preocupantes, mas com tendência de queda. Portanto, o comércio aberto, pelo menos na próxima semana, eu acho que há as perspectivas de venda para o Dia das Mães é a melhor possível. Isso deve dar algum fôlego para muitos comerciantes. Então, vamos, de alguma maneira, manter essa perspectiva até que os números assim o permitam. É lamentar que alguns comerciantes, como, por exemplo, né, de bares e restaurantes, ainda tenham restrições para a vida noturna, infelizmente, né? Vamos ver se isso é mantido ainda nas próximas semanas. Eu estava vendo a reportagem hoje dos comerciantes, né, da Peraí, que estão querendo, né, a autorização da Prefeitura para voltar a funcionar, mas isso só será, né, permitido se efetivamente os números melhorarem. Então, por enquanto, não há por que retomar, né, o fechamento da atividade econômica comercial em Belo Horizonte. Ô, João Moreira, aumento, né, diário do índice de transmissão, da velocidade de transmissão da Covid, mas ocupação de leitos de UTI de enfermaria numa situação menos pior do que um mês atrás. Bom dia mais uma vez. Bom dia para todo mundo. Eustáquio, você testemunha, eu tenho chamado a atenção desde segunda-feira, né, para esse dado. Ele vem subindo já há alguns dias. Em outros momentos da pandemia, né, de um momento mais rígido, a cidade fecharia novamente, porque a gente tem número de transmissão no amarelo, leitos de UTI no vermelho e leitos de enfermaria também no amarelo, né? Ou seja, 2 índices no amarelo e um no vermelho. Mas a percepção acho que mudou um pouco. Eu não acredito no fechamento da semana que vem. Por que por enquanto está descartado esse fechamento? Inclusive o Calil disse ao João Felipe Lolli na entrevista exclusiva aqui a Itatiaia, que essa análise é feita de 14 em 14 dias, né, de 15 em 15 dias, e é assim que vem sendo feito. Então, essa semana realmente não está descartado, mas para a semana que vem a gente não sabe como é que esse vírus vai ser a dinâmica dessa nova cepa. Mas, de qualquer forma, a semana que vem, realmente eu não acredito nem em fechamento e nem mais um passo na reabertura, né? Quando você olha para a situação econômica e para os números, e aí você fecha essa equação, realmente não dá para ter mais um fechamento tão rápido assim. Agora, semana que vem, Eustáquio, ouvintes, colegas do Conversa de Redação, nós temos um teste de fogo, né, que é mais um feriado importante. Um feriado, mas é uma data importante que leva as pessoas muito para o interior, principalmente, para visitar os familiares, que é o Dia das Mães, né? Sempre quando a gente teve um feriado, isso aconteceu no Ano Novo, isso aconteceu no Natal, isso aconteceu no Carnaval, né? Enfim, sempre quando tem um feriado, depois vem aquela explosão. Tomara que as pessoas agora mais conscientes, né, entendendo melhor o que é essa pandemia, tente de uma forma ou de outra, essas pessoas tentem segurar um pouquinho, né, essa visita, se fizer uma visita, fazer com cuidado, para que a gente não tenha de novo uma explosão de casos aqui em BH. Ô Eduardo Costa, serenidade, equilíbrio para analisar os números e ir monitorando para ver se fecha ou não o comércio? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, boa sexta. É nessa hora que a gente fica feliz de trabalhar no rádio, né, Eustáquio? Que, acima de tudo, cumprir o caráter de utilidade pública que o rádio tem. É para a gente repetir mais uma vez que nunca na história desse país, como gostava de falar um certo ex-presidente,
nós tivemos algo tão sério, tão grave, tão letal, mas tão ao nosso alcance. Tem muita gente que até hoje acha que votar é uma bobagem, que votar é qualquer um, tudo é a mesma coisa. E é por isso que nós estamos assim, desse jeito. É a mesma coisa da pandemia. A pandemia não é um problema dos outros, é um problema nosso, de cada um de nós. Assim como o nosso voto na eleição do ano que vem pode mudar o quadro que aí está, no país, nos estados, nas assembleias, no Congresso Nacional, como a eleição pode mudar tudo sempre, o comportamento cidadão de cada um de nós vai fazer a diferença. Se a gente se comportar, se segurar, a tendência é boa. Tanto a prefeitura quanto o governo do estado estimam dias melhores semana que vem e na outra. Agora, se a gente pisar na bola, vamos colher os frutos disso e vamos sofrer junto de novo. Rita Mundinho, falar em novo fechamento do comércio leva ao desespero dos empresários aqui em Belo Horizonte. Bom dia para você mais uma vez. Pois é, não é só os empresários, não, né? É uma coisa muito triste. Esse efeito sanfona, característico do comportamento, da dinâmica de evolução do vírus, a gente tem que fazer um exercício de reflexão, né? Qual é a minha parte nesse efeito sanfona? Porque o vírus contamina pessoas. Então, as pessoas também têm a sua parcela de cumplicidade com o vírus. Eu quero ser cúmplice do vírus ou eu quero ser cúmplice da vida? Essa é a grande questão que tem que ser colocada na mesa. Quem escolher a cumplicidade pela vida vai tentar preservar a sua própria vida e a vida do outro, pela adoção e pela permanência com as medidas sanitárias, né, de protocolo sanitário que impedem a proliferação do vírus. Então, gente, eu não estou falando isso aqui, vamos pela solidariedade, vamos fazer uma cumplicidade com a vida. E cada um fazendo a sua parte, a gente consegue diminuir essa taxa de transmissibilidade do vírus. Nós temos que colocar nas nossas cabeças que nós somos inteligentes. O vírus não, ele é letal, mas ele não tem a inteligência comportamental do ser humano. Então, por favor, cada um faça a sua parte para que não ocorra o que o Júnior disse, em mais um feriado, nós contribuirmos com a nossa ignorância para a proliferação do vírus e, consequentemente, acabando em ceifar vidas. Rita, está emendando a sua fala. Abril chega ao fim como o mês com mais mortes na pandemia no Brasil. São mais de 400 mil óbitos causados pelo coronavírus desde o início da pandemia. E chegamos o Brasil teve 100 mil mortes em apenas 37 dias. E esse número foi atingido no ano passado, 100 mil mortes, em 5 meses, mostrando a gravidade da situação atualmente. Mostrando que o vírus é mutante, ele está ficando mais rápido, mais letal, e as pessoas também têm que fazer a sua parte. A gente está vendo o que está acontecendo na Índia. Isso está apavorando os mercados. O mercado financeiro global hoje, ele amanheceu apavorado com os números indianos e com o que está acontecendo, inclusive, no Japão. Né? Então, gente, vamos fazer a nossa parte. O vírus é letal e é rápido em ser transmitido. Então, eu acho que essa segunda onda, ela aconteceu no mundo inteiro e cada país teve o seu tempo, porque a pandemia, ela teve o início em março, mas as fases de proliferação, de transmissão do vírus, elas foram distintas em cada país, né? E com a segunda onda, ela foi intensa, não só aqui no Brasil, ela foi intensa em todos, na Europa, depois do verão europeu, foi o que o Júnior disse, vem feriado, vem férias, aí vem a segunda onda, como aconteceu no Brasil depois do verão, das festas de fim de ano. E agora nós estamos vendo lá na Índia e voltando, inclusive, até no Japão. Então, as pessoas têm que mudar o comportamento até que a imunidade seja atingida de forma global. Eduardo, falar em comportamento, o Fernando aqui pelo WhatsApp está dizendo o seguinte: por que não deixar a Feira Hippie funcionar? Nós estamos com ônibus lotados, estações de ônibus lotadas. Ele está dizendo que é uma certa hipocrisia em relação a essa questão. Se a gente for encontrar detalhe aqui e acolá, vai ter 1000 motivos para ser pessimista, para achar que tudo é hipocrisia. Eu gosto de jogar para cima, sabe? Eu gosto de jogar para cima. Vacina da Pfizer chegando, vacina da Corona e da Astra chegando mais perto ainda do braço das pessoas,
perspectivas de Covaxin chegando, o Butanvac, né, o Butantan vai desenvolvendo a Butanvac, a UFMG. Eu quero que cada um de nós faça a sua parte, se segure. Hoje é sexta, é mais um dia que eu vou ficar com minhas meninas dentro de casa, escutando uma boa música, de repente conferindo o programa do Robson para Rio um bocado com Santinha, e enfim, segurando, sabe? Não há, entre os que nos prestigiam com a audiência agora, sequer uma pessoa que não conheça alguém, que não perdeu alguém da família, do ciclo de trabalho, de amizades com essa pandemia. Eu devo ter perdido umas 10 pessoas. E como dói você não poder nem dizer adeus à pessoa. Então, isso vai passar, mas depende de nós. É por aí que eu queria mandar essa mensagem de que a morte é um processo natural, mas a gente não precisa apressá-la. Júnior, eu vou dar esse dado mais uma vez aqui, só para mostrar a gravidade da situação. Das causas de mortes, né, mais intensas aqui no Brasil estão os acidentes de trânsito e os homicídios. São cerca de 60 mil homicídios por ano, 50 a 60 mil, 50 a 60 mil acidentes de trânsito, 50 a 60 mil pessoas que morrem em acidentes de trânsito, 120 mil por ano. Em um ano, tivemos 400 mil mortes pelo coronavírus, quase 3 vezes mais que isso. Eustáquio, mas o que chama mesmo a atenção minha é aquela primeira fala sua, é a velocidade da escalada das mortes, né? Quando a gente, em um ano, tinha lá 200 mil mortes, aí você vai em poucos meses, você chega a 300, agora em pouco mais de um mês, você tem mais 100 mil e esse montante vai chegando. O meu medo é dessa escalada, né? O meu grande medo é que nós cheguemos a 500 mil mortes a menos de um mês, né? Então, assim, nós temos que parar, gente, e analisar os nossos erros. Nós, como população, nós temos uma grande parcela de culpa, né? Nós temos mania só de jogar essas coisas no colo dos nossos políticos. É lógico que eles têm culpa, é evidente que tem. O presidente tem, os prefeitos têm, o governador tem, os vereadores têm, os deputados têm, o senador, todo mundo tem. Mas nós, como população, temos uma arma agora nas mãos, né? Nós entendemos melhor como é que esse vírus ele evolui, como é que ele é transmitido de forma mais assertiva, e nós precisamos fazer a nossa parte, né? O grande problema, Eustáquio, é que nós vemos os nossos governantes, os nossos gestores, dizendo que não erraram. Por exemplo, o próprio presidente Jair Bolsonaro falou na terça-feira que ele não errou de jeito nenhum na pandemia. Então isso me preocupa muito, porque se a gente não admite o erro, e nós como imprensa erramos, a população errou, os médicos erraram muito no início, aquela tentativa de acerto e erro, se nós não admitimos os nossos erros, nós vamos continuar nessa escalada de mortes cada vez mais rápido, atingindo 100 mil e 100 mil cada vez mais rápido. A Rita lembrou a questão da Índia, e é verdade, veja só o que está acontecendo por lá e com números muito subnotificados, né? Ou seja, turma, é hora de, mais uma vez, eu estou cansado de falar isso aqui, mas eu não vou deixar de falar, né? Nós precisamos ajudar. É o momento de, mais uma vez, colocar a mão na cabeça. Parece que os números foram naturalizados e todo mundo olha 400 mil e esquece que cada um desses 400 mil, cada uma dessas pessoas era uma vida. Era um pai, era uma mãe, era um filho, era um tio, era um padrinho, né? Tinha sonhos. Então a gente não pode naturalizar de jeito nenhum, deixar esses números de forma natural, né? Pensar que cada número desse é uma pessoa, porque está parecendo que a cada dia que passa 3 mil mortes, 4 mil mortes, 2 mil mortes, 1.000 mortes, e isso fica parecendo que é uma coisa normal. E não é normal, não pode ser normal. E nós não podemos nos acostumar com isso. Então, mais uma vez, eu já falei aqui, o Eduardo falou, o Sapori, a Rita também falou, nosso comportamento pode mudar a dinâmica desse vírus, que depende muito mais de nós, de todos nós nesse momento, do que dos nossos gestores. Ô Luiz Flávio Sapori, a gente pode atribuir a alguém ou alguma coisa esse número estrondoso de mortes, 400 mil, é culpa do governo, a doença que é muito grave, a população que não colaborou? Não há dúvida que esse número, esse patamar aqui não vai parar por aí, né? 400 mil hoje, porque a perspectiva é que nós vamos atingir 500 mil aí logo, infelizmente. Mas esse patamar de letalidade, né, da doença, né, no Brasil é resultado, sim, de erros cometidos na condução
né, do enfrentamento da pandemia, indiscutivelmente. Por isso que a CPI da pandemia, da Covid no Senado, é mais do que justificável. Erros cometidos do ponto de vista eu entendo que o principal erro foi a desarticulação. Foi não, na verdade tem sido ainda, né? A desarticulação dos esforços do governo federal, estado e municípios. É uma bateção de cabeça absurda nas diretrizes. Um fala em isolamento social, outro fala que não. Um adota medidas mais rígidas, outro não. Um adota medicamentos para tratamento precoce, outros não. Uns falam para as pessoas se cuidarem, que a doença, né, vai ser pela imunidade de rebanho, outros adotam medidas mais rígidas. Essa desincronia de mensagens entre as autoridades governamentais, é óbvio, isso está contribuindo sim para esse patamar absurdo, intolerável, inadmissível, né, de morte no Brasil. Além disso, há um discurso negacionista na sociedade brasileira, infelizmente, né? Muita gente continua acreditando que a pandemia não é isso. Tem muita gente, que ainda acredita que as mortes por Covid estão sendo superdimensionadas, que tem manipulação de dados. Tem muita gente que ainda acha isso, né? Que os laudos de morte estão sendo intencionalmente manipulados para poder superfaturar os números. E mais do que isso, há uma negação da ciência, infelizmente, em boa parte da sociedade brasileira. Então, todos esses aspectos devem ser considerados para explicar por que nós estamos atingindo um patamar vergonhoso. E se não houver uma melhor articulação da União, Estados e municípios, infelizmente, nós vamos caminhar para cima de 500 mil. E se bobear, né, Júnior Moura, se bobear, nós vamos passar os Estados Unidos. Infelizmente, não é nada bom falar isso numa sexta-feira, mas a gente tem que ser realista diante do cenário que está se avizinhando. Ô, Júnior, vamos terminar com uma boa notícia? Vamos caminhar com uma boa notícia? Olha, o Brasil está perto de ampliar a lista de doenças rastreadas pelo SUS no teste do pezinho. O Senado aprovou essa ampliação ontem. Pois é, agora falta só a sanção, né, do presidente Jair Bolsonaro, e tomara que ele sancione rápido. Mas quando fala em teste de pezinho, eu acho que você, Eduardo, e eu, nós temos uma proximidade maior com a nossa colega lá da Globo, Larissa Carvalho, né? Tudo quando se fala de teste do pezinho, a gente lembra da Larissa. Se isso está acontecendo hoje lá no Congresso, aconteceu ontem, nós devemos, e as mães, os futuros meninos, devem muito a Larissa. É importante citar. Ela me mandou uma mensagem ontem, Eustáquio, falando sobre isso. Ela disse assim para mim, ela falou, o Senado vota hoje, a partir das 4 horas, a ampliação do teste do pezinho. Fica a sugestão de reportagem e meu pedido de torcida também. Esse é o projeto da minha vida, ela escreveu assim para mim. E disse embaixo assim, Theo agradece. Porque quem não conhece a Larissa, o Theo, o filhinho dela, uma graça, infelizmente por não ter feito um teste do pezinho adequado, ele ficou com algumas sequelas, né? Motoras, enfim. E ela, desde então, ela encampou essa luta para que ampliasse o teste do pezinho. Eu vi uma postagem dela, Eustáquio, eu não sei se você viu também. Eu sou chorão, né? Todo mundo sabe, quem convive comigo sabe que eu choro à toa, eu choro até com o filme da Sessão da Tarde. Então, assim, eu não vou conseguir ler essa postagem dela, mas eu queria convidar cada ouvinte, se pudesse dar um pulinho lá no Instagram dela, jornalista Larissa Carvalho, que é o endereço do Instagram dela. Dá um pulinho lá e leia o que ela escreveu. Uma das coisas mais lindas, mas já prepara o lencinho que eu tenho certeza que você vai chorar. Larissa, eu não lembro de outra pessoa na hora que fala nisso. Eu preciso te agradecer e te dar os parabéns por essa luta tão bonita. E o Theo aumenta o sorriso, né? Porque é impressionante. Toda vez que a gente se encontra com o Theo, ele está sorrindo. Agora, sorrindo ainda mais, hein, Eduardo Costa? Ô, Eustáquio, cada segundo que eu vivo, mais eu me convenço que os loucos é que mudam o mundo, sabe? E eu sou fã dos loucos, cada um com sua loucura, sabe? Eu acho que o Silvio Santos é um louco. O Januário Carneiro, fundador do Itatia, era um louco para querer o que ele quis, quando ele quis, nas condições que ele quis. E Michael Jackson, e Darcy Ribeiro, era um louco. E a Larissa, que já tinha um filho, João, teve o Theo. E o Theo, passa 1 mês, 2, 3, ela começou a perceber que o Theo tinha dificuldades. Aí ela descobriu
que ele era portador de uma doença rara chamada acidura glutárica, com a qual o organismo não consegue absorver as proteínas ingeridas. Então, para resumir para o ouvinte, o leite que ela dava para ele de mamar estava matando os neurônios dele aos poucos. Quer dizer, com certeza ela ficou louca. E ela podia ficar louca de raiva e odiar a Deus, louca de rejeição e abandonar o Theo. Ela ficou louca de amor por ele, de um jeito que é absolutamente divino. E a loucura dela pelo Theo deu forças para que ela chegasse onde chegou. De fato, assim como temos Lei Maria da Penha, essa lei podia ser Lei Larissa Carvalho. A diferença, senhor Eustáquio, até aqui, de uma criança nascer num hospital privado, de ponta, ou nascer numa maternidade fantástica, divina, como a lá do Tupi, como é que ela chama? Sofia Feldman. Sofia Feldman. A diferença é essa, senhor Eustáquio. É que faz o teste do pezinho, no SUS, detecta 6 doenças. Dependendo do hospital e do laboratório do hospital, 200. A diferença é essa. E se você detecta, você dá de comer e dá remedinho e evita sequelas motoras até a cegueira. Eu podia falar até amanhã, mas, Larissa, estamos todos juntos, emocionados com você, mamãe louca, Larissa. Ô, Luiz Flávio Sapori. Eustáquio. Oi, Rita. Oi. Eu só queria mandar um grande beijo para a Larissa, que eu conheci a Larissa no Canal 23, quando eu era entrevistada lá no canal do Lauro, e a Larissa estava começando a sua carreira de jornalista. É uma grande amiga, e eu concordo com o Eduardo, a lei deveria chamar Larissa Carvalho, e é emocionante, quem não ouviu ainda a história do Theo tem que ouvir e abraçar a causa e abraçar todo dia a Larissa mentalmente. Ela está fazendo um grande favor para o futuro do Brasil, para as crianças que nascerão nesse país daqui para frente. Ô, Sapori, demorou, né? Isso já deveria ter sido ampliado pelo Sistema Único de Saúde, que é exemplo mundial, né? O Sistema Único de Saúde, apesar das deficiências. Mas isso já deveria ter sido ampliado há bastante tempo. Mas antes tarde do que nunca, né? É uma ótima notícia, uma conquista da sociedade brasileira. Nada melhor do que terminar a semana com esse anúncio. Eu não uma iniciativa ouvir, da Câmara dos Deputados, né? Um projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados, se não me engano, um deputado do Mato Grosso do Sul, né, que capitaneou essa iniciativa. Agora o Senado aprova, o presidente Bolsonaro certamente vai sancionar. E mais importante porque essa ampliação dos testes do pezinho, né, vai detectar não apenas 6 enfermidades, mas 14, né, ao longo do tempo, e será gratuito. Né? Então, porque na iniciativa privada, o teste do pezinho já pode detectar um número muito maior de doenças, né, previamente. Agora, com essa lei, serão beneficiados todos os brasileiros que fazem uso do SUS, principalmente, então, as camadas mais favorecidas. E faço minhas palavras, né, dos que me antecederam, que essa lei seja denominada Larissa Carvalho. Eu também tenho um carinho muito especial por ela, foi minha aluna na graduação, e mais do que nunca é uma notícia para a gente comemorar, para fechar essa semana. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta sexta-feira. Ótimo dia a todos.